Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do podcast Filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Nós já falamos aqui em nosso podcast, nesta série, sobre os símbolos da política, da saúde, sobre a justiça e agora, dando sequência à série de podcasts em homenagem ao Dia Mundial da Filosofia, vamos falar sobre o símbolo da arte. Para isso, chamamos aqui o professor Marcelo Silveira, da Nova Acrópole de Curitiba, no Paraná. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Muito obrigado. Bem, Marcelo, obviamente que é um tema muito amplo, o simbolismo e a arte. Poderíamos falar só sobre os símbolos e só sobre a arte, portanto, o objetivo de maneira alguma é esgotar esse tema, mas que a gente possa olhar para alguns símbolos, né, e fazer algumas relações sobre como podemos entender a arte através de símbolos. Portanto, para começarmos o nosso podcast, eu te pergunto qual é a relação entre a arte e o simbolismo. Certo, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade de participar dessas atividades da Semana da Filosofia desse nosso ano de 2022. Esse tema é realmente, como você disse, muito amplo e muito pertinente e, ao mesmo tempo, um tanto complexo, porque envolve tomar certas decisões para falar sobre ele, né? Teríamos que definir o que entendemos por arte e o que entendemos por símbolo ou simbolismo para poder construir essa relação. E penso que mais importante que entrar na seara que tem sido tão comum e sempre foi de definir o que é o certo e o que é o errado, ou como a gente define algo da maneira correta em detrimento de outra interpretação, o mais importante é definirmos qual é o nosso ponto de vista, a partir de que perspectiva nós vamos abordar o tema. E bom, desde a perspectiva da filosofia, a maneira clássica, a aplicação prática que temos desses conceitos. Entendemos que a arte tem por objetivo, por finalidade fundamental, a consecução no plano sensível, no mundo sensível, o objetivo de uma ideia. E essa ideia, originalmente, é uma ideia estética, uma ideia de beleza. Daí que o papel da arte dentro dessa perspectiva é justamente a expressão da beleza. Por outro lado, entendemos como símbolo, dentre as muitas acepções possíveis, a ideia de que o símbolo é uma linguagem, é o alfabeto, que serve para exprimir, muitas vezes, elementos que poderíamos chamar de inefáveis. É uma linguagem do inefável, entendendo aqui inefável como aquilo que é indizível, que é inexprimível. Daí que a relação entre arte e simbolismo se construa de maneira imediata dentro dessas ideias. Por quê? Porque quando falamos de beleza, nós vemos beleza nas coisas, mas a partir da perspectiva platônica, por exemplo, a beleza é um arquétipo, e sendo um arquétipo ela pode estar nas coisas, mas não é as coisas, digamos assim. Então eu posso perceber beleza, ainda que aquilo não seja belo no seu último grau, na sua pronta manifestação, senão que há algo que flui através daquilo. Para tornar isso mais simples e não entrar em interpretações intelectuais, quando nós olhamos um nascer ou um pôr do sol, ou quando nós nos extasiamos ante o mar, por exemplo, e a linha do horizonte, num dia luminoso, num dia muito belo, existem sentimentos, nos ocorrem impressões e afetos que quando tentamos colocar em palavras ou falar para alguém não é possível. E aí vem o papel do artista justamente de assimilar essas impressões e encontrar uma codificação na qual ele consiga reproduzir isso aos demais, ainda que ele não vá fazer uma descrição precisa do nascer ou do pôr do sol ou desse momento extasiante ante o mar e a linha do horizonte. A arte lhe serve como elemento simbólico para exprimir esses afetos, esses sentimentos e, por que não, a depender das circunstâncias, essas intuições que lhe ocorrem nesses momentos. Ou seja, Marcelo, quando olhamos para a arte, desse ponto de vista mais amplo, a arte, desde o ponto de vista da filosofia, ela teria uma função.
Para entrar nesse tema, gostaria que você falasse um pouco sobre, nesse exercício de reflexão que estamos fazendo, sobre qual seria a função da arte para entender os símbolos da natureza, os símbolos da vida, o próprio ser humano, o próprio contexto que vivemos, como a arte pode, então, ser essa ponte entre a compreensão do ser humano e a própria natureza, a própria vida. Uma pergunta bastante interessante, Pedro. Acredito que o melhor ponto para observar e tentar chegar a uma resposta a isso, antes de pensar em questões de utilidade, né? Falar de função em termos de elementos fundamentais. Todas as coisas da natureza respondem a um aspecto fundamental, a uma necessidade fundamental. E para o ser humano, há um elemento que é fundamental e que o distingue pela maneira como o faz, que é justamente a questão da comunicação e da linguagem. Todos os seres vivos possuem uma forma de comunicação, também os animais, as plantas possuem as suas formas de comunicação, e nós seres humanos temos uma forma de comunicação muito específica, e essa forma de comunicação nós chamamos linguagem. Pois bem, nós temos uma total dependência da nossa linguagem para pensar e, consequentemente, para existir e atuar no mundo. Então, o idioma que nós falamos, os idiomas que nós aprendemos, a nossa capacidade de transferir ideias de humano a humano, de uma mente a outra mente, de um coração a outro coração, depende quase que exclusivamente da nossa capacidade de comunicação, consequentemente, do domínio que temos de uma determinada linguagem. E quanto melhor e maior o domínio dessa linguagem, e mais claras as ideias que nós temos a transmitir, mais fácil acontecerá essa transmissão. O mesmo ocorre para aquele que recebe esse conhecimento, essa impressão ou essa ideia que é transmitida. É preciso que ambos estejam em um patamar em que essa comunicação pode se dar. Por que eu coloco essas coisas? Porque podemos compreender que uma das funções fundamentais da arte é servir como linguagem. Algo muito especial quando estudamos história da arte, que geralmente começa pelas expressões plásticas, né? Que é quando vemos essas pinturas rupestres nas cavernas, por exemplo, nas grutas de Altamira e tantas outras que existem e são muito conhecidas. Então, o homem primitivo, o homem de antigamente, de muito tempo atrás, seguramente viveu uma série de situações e circunstâncias que para nós são desconhecidas, não conseguimos imaginar em realidade como viviam, porém conseguiram expressar nessa forma, que chamamos hoje rupestre, parte do seu cotidiano e parte da sua visão de sagrado. Pintando nas cavernas com a mão e com uma tinta um tanto incipiente, né, um tanto improvisada, que era inventada nesse momento, algumas cenas e alguns símbolos que para eles significavam algo que possivelmente nós, hoje, a tanta distância temporal, não conseguimos interpretar. Todavia é comum que os investigadores cheguem sempre a interpretações muito parecidas no sentido de o que queriam dizer com isso. E entendendo que viviam não só um cotidiano arbitrário, comum, mas fundamentalmente uma espécie de dimensão religiosa ou mágica, esses símbolos, os bois, os animais que são pintados ali, os seres humanos, não representam apenas uma cena cotidiana de caça ou de busca por alimento, mas representam também a sua tendência, a sua necessidade de sacralizar esse momento, que é para eles cotidiano. E isso é um ponto interessante porque quando falamos de arte como comunicação, ainda que não consigamos, porque não estamos no mesmo patamar, interpretar com segurança o que quiseram nos dizer os nossos antepassados, podemos sim tomar contato com eles através dessa comunicação que deixaram para nós nessas cavernas. Então esse é um exemplo, quando falamos de função da arte na sociedade e na experiência humana. Podemos partir dessa premissa de que a arte é, antes de tudo, comunicação. E isso abre margem, obviamente, a uma série de perguntas. Perguntas como a fundamental para um artista, o que eu quero comunicar, e mais importante que isso, o que eu devo comunicar. Os antigos gregos, Marcelo, tinham em um mito, um símbolo, o mito de Apolo e suas musas, como a referência para a expressão dessa comunicação. Ou seja, para os antigos gregos, o artista poderia se inspirar no sol Apolo para poder ser essa ponte de comunicação e comunicar
aquilo que está vindo desde o alto, né? Desde o sol, desde o mais profundo do ser humano. E no templo de Apolo há uma máxima muito usada, né, e que a gente conhece bastante, que é: ser humano, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a todas as coisas. Então esse é um exemplo, né, de um símbolo. Gostaria, Marcelo, que você trouxesse alguns exemplos que possam nos apresentar uma relação entre a comunicação e o símbolo. Você, Pedro, colocou um exemplo muito pertinente, que é desse séquito de Apolo, né, dessa divindade grega, que são as musas, e podemos partir daí, né, porque quando falamos de mitologia, estamos falando de uma linguagem que se utiliza da arte para se expressar. Hoje, habitualmente, se aprende mito através de livros que contam os mitos, ou dicionários sobre mitologia, estudos, filmes, né? Mas temos de pensar que, nos seus primórdios, os mitos todos foram transmitidos a partir de uma linguagem específica. A música, o canto, a poesia, que para os antigos não possuíam distinção. Não havia a ideia de uma poesia sem música ou vice-versa, ou música sem movimento. Essas coisas caminhavam juntas. E é interessante porque com o tempo fomos chamando a isso arte, a arte como música, como teatro, como poesia, como dança, aquilo que os gregos consideravam um afazer. As artes para os gregos eram os afazeres humanos, e todo afazer humano ele precisa de um canal, ele precisa de uma inspiração na visão dos gregos. Bom, qual que é a inspiração, qual que é o canal para que as coisas possam acontecer de maneira equilibrada, de maneira harmônica, de maneira reta? Bom, é um canal que represente essa harmonia. Daí que, na mitologia grega, em que cada divindade ou cada figura representa um aspecto fundamental do mundo, Apolo representa justamente essa harmonia, é a representação do sol, é a representação da vida, é a representação do centro, da concentração, da força, da luz, da consciência, etc, etc. E naturalmente Apolo então vai estar presente em boa parte da busca por fazer as coisas de maneira acertada e de maneira equilibrada, sem excessos, sem cair em excessos. Daí que a própria mitologia grega nos apresenta então este séquito das musas ou das deusas musas, que constituem justamente os canais através do qual esta força solar ou essa força de equilíbrio pode se expressar. E com o tempo nós fomos desmembrando essas musas, que na mitologia grega foi 1, 3, 9, a depender do autor e do momento, e chegamos a perspectivas de formas específicas de expressão. Então veja que só a partir desse elemento que você nos trouxe, a gente já tem um rico simbolismo que não representa algo no sentido abstrato, senão algo em termos muito concretos. Há formas específicas para se relacionar e há formas específicas para comunicar. Um ponto muito interessante quando falamos de simbolismo e arte, e dessa relação da arte como símbolo, é perceber como determinados símbolos, especialmente a partir das mitologias, foram sendo reproduzidos, como que revivendo, renascendo inúmeras vezes em distintas épocas. Há na mitologia antiga, por exemplo, algumas figuras, nós citamos agora Apolo e as musas, mas poderíamos falar de Orfeu, ou me ocorre agora falar de uma figura muito conhecida e ao mesmo tempo pouco conhecida, que é a figura de Narciso, que faz parte dessa mitologia. Então, na antiguidade, você não tem uma versão específica onde surge Narciso, mas sempre a figura de Narciso está relacionada com a figura de Eco, que é uma ninfa que em determinado momento foi punida, enfim, é limitada a repetir apenas as últimas palavras daquilo que ela ouve. É uma história muito bonita, um mito muito bonito, e que já na antiguidade clássica grega era representada em algumas versões. E a figura de Narciso, que até hoje para nós é importante, principalmente porque falamos muito do famoso narcisismo, né? Que é uma espécie de amor próprio, mas um amor próprio completamente materialista, completamente pessoal, e nada voltado ao altruísmo e ao outro. Bom, é uma forma de contar o surgimento de uma flor, que até hoje nós chamamos Narciso, e que por sinal é muito bonita. Mas esse mito que já existia na Grécia, em determinado momento, nos idos do Império Romano, foi renascido
a partir dessa obra magnífica que é a Metamorfoses de Ovídio, na qual esse poeta reconta todos os mitos gregos e romanos, uma nova perspectiva, e ali nós encontramos uma nova figuração da relação de Narciso com Eco e desse momento em que esse jovem encantador e belíssimo, por quem todos se apaixonavam, jovens, damas, cavalheiros, não se apaixonava por ninguém e, enfim, apaixonado pela ideia de não se apaixonar, vai seguindo a sua vida e deixando todos tristes e considerando-se superior a todos os demais. Até que o momento, e Ovídio coloca na boca de Tiresias, que é um antigo profeta grego que já figura lá em Homero, ele coloca uma espécie de previsão de que Narciso vai se manter vivo enquanto não se conheça, enquanto não se ame. Em um belo dia, Narciso se confronta com a sua imagem num lago liso, transparente, e não reconhecendo que essa é sua imagem, se apaixona por essa imagem. E adoece de paixão por essa imagem, a tal ponto que, a depender da versão do mito, em algum momento ele tenta tocar e acaba se afogando, em outras perspectivas ele morre de amores pela imagem que ele não pode tocar. De uma forma ou de outra, esse símbolo ele tem sido importante para o ser humano e tem dito muitas coisas para o ser humano, para nós. Por quê? Porque representa justamente essa questão do amor próprio, não altruísta, do amor próprio personal e egoísta, poderíamos colocar assim. Agora, essa imagem foi tão impactante, desde a perspectiva dos gregos até a perspectiva dos romanos, que inúmeras vezes ela voltou a ser representada. E todos os ouvintes podem buscar facilmente a imagem Narciso na internet. Hoje vão encontrar algumas pinturas, algumas obras muito conhecidas, dentre elas talvez a mais famosa, que é a pintura de Caravaggio, já dos idos do Barroco, muito tempo depois, que representa essa figura com total maestria na pintura, na figuração plástica. E assim nós vamos, se buscarmos, vamos pegar elementos que já existem desde a antiguidade e que vão como que renascendo ao longo do tempo. E por que renascem ao longo do tempo? Renascem porque o símbolo em si é uma forma que representa uma ideia. Mais importante que a forma é a ideia. O que eu quero comunicar não é a palavra. O que eu quero comunicar é a ideia, e a palavra contém a ideia ou não. De igual maneira, música, teatro, dança, poesia, palavra, pintura, desenho, imagem, escultura, arquitetura são como que contenedores de ideias. Enquanto contém essa ideia, conseguem transmitir essa ideia, e por isso esta arte nos faz sentido. No momento em que deixam de conter essa ideia, ou que esta linguagem já não é mais usual, por algum motivo ela deixa de nos transmitir, ela deixa de servir enquanto forma, automaticamente essa expressão ela perde sentido e nós buscamos outra forma, uma nova forma para representar essas mesmas ideias. Por quê? Porque as ideias permanecem sempre. E para que no nosso tempo a gente possa olhar para essa forma e entendê-la, evidentemente que vamos precisar de tradução. A filosofia, e você citou a filosofia da arte, mas a filosofia como uma mentalidade, como uma forma de vida, como uma forma de expressar no mundo, como um caminho, ela poderia ser essa tradução para compreender a linguagem do símbolo, e aí do símbolo na arte? Para quem se coloca favorável às ideias que nós estamos desenvolvendo aqui, porque todos somos livres, né, para encontrar as melhores formas de compreender as coisas, eu diria que não poderia, que deveria ser o elemento fundamental. E por que digo isso? Porque a filosofia parte de um princípio fundamental que penso que todas os afazeres e o desenvolvimento do conhecimento e da cultura humana acabam coincidindo nessa perspectiva, que é o fato de que o que nos caracteriza como seres humanos é justamente o ato, a capacidade de pensar. Obviamente, a partir disso, existe uma série de outros elementos que nos caracterizam enquanto seres humanos. Mas não só pensar, como pensar conscientemente, tomar consciência do nosso pensamento. Nós podemos ver os nossos pensamentos. A prova disso é que, por vezes, nos pegamos pensando algo e dizendo: por que você está pensando isso? Bom ou ruim? Ou pedindo a si mesmo: pelo amor de Deus, para de pensar nessas coisas, né? Então, o que ocorre? Essa nossa característica tipicamente humana de pensar e perceber-se
um ser pensante. Nos coloca a todos em uma experiência de dimensão simbólica, porque o que é o pensamento se não um exercício constantemente simbólico? Nós não pensamos em termos objetivos, não nos é facultada a possibilidade de pensar e as coisas se constituírem na nossa frente. Para que do mundo do pensamento ao mundo objetivo as coisas aconteçam, há um grande caminho e um grande esforço. Consequentemente, a nossa experiência humana ela é tipicamente simbólica. Se é uma experiência tipicamente simbólica, eu preciso ir aprendendo a decodificar esses símbolos, a dar forma a esses símbolos, a construir símbolos. Não se trata apenas de ler símbolos, se trata também de construir símbolos. Para isso precisamos de métodos, precisamos de ferramentas, tal como quando aprendemos um idioma, ou quando aprendemos um instrumento, ou qualquer coisa nova que queiramos fazer. Precisamos de um método, precisamos de um conjunto de conhecimentos, os quais, depois, à medida que os dominamos, poderão ser transcendidos. De igual maneira, para falar de simbolismo e de símbolos na vida cotidiana, precisamos também de um conjunto de ferramentas e de métodos para isso. Agora, se me permite, Pedro, isso me traz algo interessante, uma espécie de alerta para nós mesmos, porque às vezes nos relacionamos com o mundo simbólico, querendo adentrar em sua profundidade, porém sem ultrapassar o raso, avaliando as coisas muitas vezes de maneira bastante comum, ou por que não vulgar. Um símbolo ele possui inúmeras chaves de interpretação, sempre vai ser assim. Se eu assimilo uma primeira chave, ou aquela que me apresentam, e não busco as demais formas de interpretar esse símbolo, eu não tenho como me aprofundar nele. E aí acaba que a minha relação com ele tende a ser rasa, e eu vou constituindo um alfabeto, que às vezes ele pode ser útil até determinado ponto, mas que ao invés de se tornar simbólico, ou seja, de me levando cada vez mais para perto de uma possível verdade, de uma pequena verdade, de alguma sabedoria prática, acaba se configurando em uma espécie de psicologismo em que determinadas coisas significam tais outras coisas, e a gente acaba se limitando nesse aspecto. É muito comum o uso dos símbolos dessa maneira. Né? E é interessante a gente transcender essa forma tão comum de se relacionar com os símbolos. Por exemplo, um tema que é sempre especial para o ser humano e é desde a antiguidade, que é a interpretação simbólica dos sonhos. Obviamente todos nós podemos interpretar os sonhos, mas mais que interpretar, temos de vivê-los. Como podemos interpretar a nossa vida ao longo de um dia, no estado de vigília, mas mais que interpretá-la, temos de vivê-la. E os símbolos eles vão mostrando os seus significados. Então esse é um ponto e um alerta bastante importante em relação a esse encontro entre filosofia, simbolismo e arte. Bem, Marcelo, acho que podemos então ir caminhando para o final do nosso podcast e te pergunto, para enlaçar, né, as ideias que trouxemos até agora, nessa relação entre filosofia, simbolismo e arte, que ideias finais você nos traz para que possamos refletir nessa Semana da Filosofia, nesse Dia Mundial da Filosofia, nesse tema tão especial que é a linguagem do símbolo? Eu colocaria para encerrar e para tentar arrematar essas ideias tão breves que poderíamos desenvolver durante longo tempo, né, com desdobramentos inúmeros, a perspectiva de que o que nós chamamos de personalidade, ou seja, a forma como nós nos expressamos no mundo, com o nosso corpo, mas também com seus atributos, né? Não só com olhos, mas com olhar, não só com ouvidos, mas com escutar, não só com o corpo, mas também com movimento e gestos, né? Que expressam sentimentos que também somos nós, que expressam pensamentos que também somos nós, que expressam sonhos que também somos nós. Essa personalidade como símbolo, imaginar de maneira objetiva que o que nós somos no mundo é símbolo daquilo que somos em essência. Se a minha personalidade é contenedora de uma ideia, como falávamos que o símbolo sempre contém uma ideia, qual é a ideia? O que eu sou de fato, para além da perspectiva do Narciso que abordávamos agora há pouco? Não nos apaixonando por essa imagem simbólica, senão que buscando encontrar a essência desse elemento simbólico. Acredito que se nós pusermos esse enfoque, fizermos o exercício de colocar esse enfoque, poderemos levar a nossa experiência e a nossa vivência a uma categoria de arte.
como expressão de beleza? Será que as minhas palavras, os meus gestos, os meus sentimentos, os meus pensamentos expressam estética, expressam beleza? E se não, eles poderiam expressar? O que impede? Eu gostaria de me expressar dessa maneira? Eu gostaria que a maneira como eu me apresento no mundo fosse símbolo em relação àquilo que eu sou em essência, aquilo que é inefável, aquilo que é inexprimível, mas que eu sei internamente que sou. Colocaria dessa forma para que não vejamos simbolismo e arte apenas como algo distante, próprio de artistas ou de museus ou de salas de concerto, mas fundamentalmente para que vejamos essa expressão de arte e simbolismo na nossa vida. A nossa vida pode e deve ser convertida em uma obra de arte, e não em um show, jamais em um show, em um espetáculo, mas uma obra de arte, que expressa beleza e que, expressando beleza, traz consolo, alegria, felicidade, mensagem àqueles que convivem conosco. Bom, Pedro, se me permite, para encerrar, há uma recomendação muito especial de encontrar esse elemento simbólico na arte, que é justamente tomar contato com a própria arte. Uma das suas expressões nesse aspecto eu encontro na figura de Luís de Camões, poeta português tão especial para a nossa cultura e para a nossa língua. Um dos seus sonetos, porque muitos falam de simbolismo e da expressão do simbolismo, se relaciona diretamente com essas ideias finais. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim, com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca forma. Então, Marcelo, que a partir desse exemplo e de toda essa reflexão, que possamos encontrar em nós esse exercício artístico, né? Esse exercício de sermos símbolos da nossa própria essência. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso podcast, nessa sequência de podcasts da Semana da Filosofia. Até a próxima, Marcelo. Até a próxima, muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo. E claro, pessoal, não deixem de conferir e compartilhar a programação da Semana da Filosofia através do site diamundialdafilosofia.com.br e continue ouvindo a nossa série de podcasts filosóficos sobre o Dia Mundial da Filosofia com o tema A Linguagem dos Símbolos. Excelentes reflexões para vocês. A trilha sonora deste podcast é de autoria de César Franck, Psique e Eros.